A continuación, quisiera dar la palabra a la doctora Vanice Goulart-Zimmer, quien es la directora y fundadora del Lady Bank del Brasil. Usted tiene la palabra, por favor. Gracias. Olá, bom dia a todos, prezados participantes desta mesa, embaixador Maurício Montalvo, educador, e todos os outros membros que estão compondo esse comitê. Eu sou a doutora Vanice Zimmer, presidente da um banco digital focado no desenvolvimento de microempresas para mulheres. Nós fornecemos hoje conta, cartão e investimento automatizado via robo-advisor e planejamento financeiro automatizado. Entramos no mercado com foco na inclusão financeira de gênero. Peço, por gentileza, a primeira lâmina. Então, eu vou seguir aqui com a minha apresentação. Então, considerando que o déficit financeiro para mulheres microempreendedoras no mundo é da ordem de 1,7 trilhões, nós nos focamos nessa população para o desenvolvimento do crédito barato, para o desenvolvimento do acesso a contas financeiras para mulheres, nos tornando aí a primeira fintech latino-americana com foco na inclusão financeira de mulheres microempreendedoras e de suas famílias. Pode passar, por gentileza, para a próxima lâmina? Pode passar, por gentileza, para a próxima lâmina? Bom, então, quem nós somos, né? Nós começamos oferecendo contas digitais, aplicando o sistema de pagamento instantâneo do Pix, do Banco Central do Brasil, oferecendo cartão de crédito e meios de pagamentos, em geral. O que nós percebemos é que a facilidade de acesso às contas fez com que migrasse para dentro do sistema financeiro uma parcela de 15% da população brasileira que era desbancarizada. A velocidade desses meios de pagamento, 24 horas por dia, 7 dias por semana, colocou dentro do sistema população que servia bolos, vendia bolinho na rua, a população que vendia salgadinhos nas esquinas, através especialmente das maquininhas e dos próprios telefones celulares. Então, 15% da população brasileira que era desempregada ou subempregada e estavam atuando como microempreendedores passaram a fazer parte do sistema financeiro nacional. E assim a gente assistiu um crescimento de uma série de fintechs de nicho especializada para captar essa população para dentro do sistema financeiro. Por gentileza, pode passar a próxima lâmina. Alô? Então, nós tivemos aí um boom de crescimento das fintechs da ordem de 288% em 5 anos. As fintechs passaram a se especializar especialmente em meios de pagamentos e, com o advento da pandemia, elas se tornaram ofertadoras de crédito para a população, especialmente para permitir que o voucher do Covid fosse entregue às pessoas que estavam mais necessitadas. Então, muitas pessoas abriram contas bancárias nesse período porque precisavam receber os benefícios do governo. Mas isso gerou uma enorme aceleração, tanto em termos de discussão e debate da população em geral, que já estava bastante digitalizada. No Brasil, nós tínhamos 85% da população digitalizada em 2020. Então, era quase todo mundo que estava em regiões de alta densidade populacional já tinham acesso a telefones celulares. Isso foi uma grande vantagem na expansão do Pix no país. E também a velocidade dos meios de pagamento, que gerou uma aceleração dos negócios para esses microempreendedores, porque eles também funcionam no sábado, no domingo e nos feriados. Então, o microempreendedor pode comprar mercadoria durante o final de semana e ter ela disponível para entregar na segunda-feira para os seus clientes. Isso fez acelerar também o e-commerce no Brasil e aceder ao e-commerce essa parcela da população que ainda negociava na rua. Hoje, nós temos pouquíssimo dinheiro circulando nos negócios que são realizados para a população em geral. Então, é difícil de você conseguir pagar em dinheiro
e receberem dinheiro, inclusive nos táxis, nos pequenos quiosques e em toda a extensão do território nacional, a gente vê que o dinheiro está desaparecendo e as pessoas estão acedendo aos meios digitais, né? Além disso, outros serviços importantes começaram a ser oferecidos, serviços de seguros, o planejamento financeiro, o investimento conectado ao Open Finance. Além disso, os bancos criaram uma série de incentivos para manter e cativar esse cliente, como milhagens, scores de participação no sistema, dentro do banco digital, redução de preço de custo dos serviços para quanto mais uso fosse feito desse sistema, né? A oferta de serviços especializados de gestão financeira para microempreendedoras dentro dos próprios aplicativos e algumas empresas, uma boa parcela dessas empresas Nubank se especializando como ofertadoras de gestão financeira para a microempresa. Então, os bancos digitais explodiram, né, o crescimento do sistema financeiro dentro dos Estados-membros, em especial no Brasil, também incentivando o comércio internacional. Uma boa parte do que se compra hoje do exterior é pago através dos meios de pagamentos instantâneos, né? Então, nós criamos uma frente de digitalização e de inovação no Brasil, nós como fintechs, oferecemos serviços para todo o território nacional, expandimos esse serviço, descentralizamos o mercado do poder dos bancos tradicionais e provemos serviços mais baratos, mais acessíveis. Também começamos um movimento de inclusão financeira de gênero, que gerou emprego, fez mulheres acederem a posições de liderança, não só dentro das fintechs, mas em todas as empresas em geral. E toda a discussão de gênero começou a se associar à questão da digitalização, da expansão de serviços financeiros. Nós temos um lema, que nós criamos um lema que foi adotado por todo mundo. Lugar de mulher é nas finanças, lugar de mulher é onde ela quiser, o que fez com que uma boa parcela de mulheres imigrassem para dentro do sistema financeiro e passassem a se responsabilizar pelas suas finanças. Lembrando que no Brasil, 50% da população brasileira tem as mulheres como única dona de domicílios ou a principal responsável financeira pelas suas famílias. Tá? Então, por gentileza, pode passar para a próxima tela. Então, nós, agregando aqui o que ainda não foi falado, o crescimento do e-commerce foi muito importante e gerou também um movimento para a educação financeira e a literácia da população brasileira, que tinha uma taxa altíssima de analfabetismo financeiro no começo da pandemia. Essa população desenvolveu muito no sentido de compreender os serviços, como usá-lo, o que fazer com os meios de pagamento, a facilidade que se gerou para que essas pessoas que antes estavam em suas casas pudessem oferecer serviços de compra e venda via internet, de pequenos produtos que produziam caseiramente dentro das suas residências, além de incentivar o acesso de mulheres que eram donas de casa, diminuir a violência doméstica, porque mostrou para essa população também, por gentileza, passar para o próximo slide, o acesso aos investimentos de diferentes formas. Tá? Então, a população que antes tinha como característica só guardar o dinheiro, e essa população passou também a aumentar o número de investimentos e investir em criptomoedas. Isso foi muito importante para mulheres donas de casa, por exemplo, que viviam em situação de violência, em que encontraram na negociação das criptomoedas uma forma de sustentabilidade financeira para si e para sua família, permitindo que até deixassem as suas casas, alugassem residência própria e tivessem uma forma de sobrevivência. Nós observamos como um dos principais impactos da existência e expansão dos Nubanks no Brasil, que eu acho o mais importante, o crescimento do investimento para essa população. Então, 5% da população brasileira passou a ser investidora em 2022 em relação ao período anterior, em 2021. Tá? Crescimento de 5% em um ano. E aí fica gritante o número de mulheres que passaram a ser investidora. Nós tínhamos em 2021 uma população de 18% das mulheres, a população ativa do Brasil, investindo. Em 2022, esse número passou para 33% da população ativa do Brasil, um crescimento de 15% das mulheres investidoras. Um outro dado importante que nos mostra a importância dos Nubanks, não só nos meios de pagamento, na oferta de crédito, mas na acessão da população aos serviços que oferecem mais rentabilidade, que são os investimentos, é o conhecimento que a população passou a ter dos diferentes serviços financeiros existentes no país. Tá? Então, nós incentivamos a poupança, os Nubanks passaram a ser a forma preferencial
de investimento, e a população, 64% da população prefere usar os aplicativos para investir hoje no Brasil. Então, nós também assistimos a expansão de serviços de investimento para dentro dos aplicativos e a generalização deles para a população em geral. Por gentileza, o próximo slide. De forma geral, acho que para melhorar esse desenvolvimento dos serviços financeiros na Latinoamérica, eu acho que é muito importante, e isso foi fundamental no Brasil, o desenvolvimento do 5G e da oferta de serviços de Wi-Fi para todo o território nacional de forma barata, a expansão e oferta dos telefones celulares e dos PCs de baixo custo para o consumidor final, um incentivo à educação financeira e a programas de educação financeira de base e para o ensino médio. E nós temos assistido o governo federal se preparando para isso, fazendo negociação e parceria com a CVM e com outras instituições financeiras para promover essa educação financeira para a população de base do Brasil, treinamento de professores para motivar esse conhecimento de finanças no país. Nós assistimos uma intensificação do acesso aos meios de pagamento, isso já foi falado, e criamos incentivos para diferentes produtos personalizados e para o planejamento financeiro para a população. Então, a população agora, por exemplo, a Lei de Bem, que está oferecendo planejamento financeiro automatizado, considerando a situação de vida da população. Então, é um planejamento muito mais personalizado, ele é hiperpersonalizado, ele considera os objetivos, as dificuldades, as possibilidades, o conhecimento dessa população, gênero, idade e muitos outros fatores, para que a população realmente abrace a questão do planejamento financeiro e nós não tenhamos o problema que se assistiu no último ano do Brasil, do endividamento da população, devido à facilidade do acesso a crédito que nós criamos para essa população. O brasileiro hoje tem, em média, 4 contas digitais, acesso a 4 cartões de crédito, aumentando o acesso a crédito, sem a conscientização necessária para a sustentabilidade das finanças da população brasileira. O governo brasileiro teve que intervir, fazendo negociação para acordos de pagamento de dívidas, e agora nós precisamos urgentemente de medidas políticas no sentido de conscientização da população, dessa facilidade, inclusive de regulamentação, para que a oferta de crédito ela venha acoplada ao conhecimento de quem é o credor, né? Esse credor ele tem que ter um score de crédito personalizado, que considera as dificuldades e as possibilidades desse credor, não só de tomar o crédito, mas também de honrar com o pagamento desse crédito, para que a gente não venha assistir aí o endividamento da população. É claro que nós temos a ressalva de que a população precisou desse crédito para se manter estável devido às consequências nocivas econômicas que o Covid e a pandemia do Covid trouxe para a população. La pregunta de Chile básicamente, y es abierta a cualquiera de los panelistas que la quiera hacer, agradecemos las exposiciones de muy alto nivel que hemos presenciado. Nuestra consulta va orientada al segmento de los usuarios o las personas. Desde la experiencia de ustedes, ¿cómo podemos ayudar como Estados en ese proceso de adopción de estas nuevas tecnologías? ¿Qué rol le cabe a la educación pública? Porque sabemos que muchos segmentos de usuarios tienen alta aversión al riesgo y a estas dinámicas financieras que muchas veces no entienden. Entonces, en estos avances vertiginosos de la tecnología, ¿cómo también el rol de los Estados al desarrollar quizá políticas públicas, educacionales en materia financiera puede ayudar a avanzar más rápido en la adopción para que nuestras connacionales puedan aprovechar de estos beneficios que nos mencionan? Muchas gracias. La pregunta es abierta. La doctora Goulart Simard tiene la palabra. Eu gostaria de comentar que a possibilidade de regulamentar e dever de regulamentar é do Estado, né? E essa regulamentação, para que ela funcione, ela precisa ser feita considerando as peculiaridades de cada FinTech e dos nichos aonde elas atuam. Então, o que o governo central, do Banco Central, o Banco Central fez foi distinguir as instituições de pagamento das instituições iniciadoras de pagamento das instituições financeiras, mudando, diferenciando a cobrança, o nível de responsabilidade e regulamentando as ações. Então, isso é um ponto importante na regulamentação. O segundo ponto, com relação à alfabetização,
é que, quando você está falando de alfabetização nos países em desenvolvimento, nós estamos falando de um nível básico de conhecimento, não só dos produtos, muitas vezes a falta de conhecimento, como a falta de conhecimento em matemática, né? Então, nós temos 75% da população brasileira semi-analfabeta financeira, porque não sabe, inclusive, fazer regra de 3. Então, aonde que nós vamos falar sobre responsabilidade do Estado e sobre alfabetização financeira, nós também temos que considerar o tempo que nós levamos para chegar a esse nível de desenvolvimento da população. Até lá, o governo ampara, as fintechs se responsabilizam, e por isso que a regulamentação tem que ser forte e rigorosa mesmo, no sentido de amparar o consumidor para que o acesso não seja destrutivo, mas sim construtivo. Então, esse é o ponto que eu acho importante salientar. A alfabetização leva tempo, investimento e formação de profissionais para fazer esse trabalho, que hoje tem sido assumido pela iniciativa privada, mas que, no meu entendimento, é principalmente dever do Estado. Gracias, señor presidente. Una consulta muy breve. Las partes positivas de este nuevo sistema bancario son muy obvias, pero ¿cuál es, a su juicio, el principal desafío en cuanto a la posibilidad, a la capacidad de los gobiernos de poder garantizar las inversiones, las transacciones en este nuevo sistema? Gracias, presidente. Bom, nessa questão da regulamentação e da prevenção, né, dos riscos sistêmicos de mercado, eu acho importante salientar que o Brasil está entrando agora na fase em que as fintechs estão começando a adotar o Open Finance. E isso cria para nós um risco adicional da questão da proteção dos dados do cliente. Eu acho que precisa aí leis que façam uma difratação dos problemas que podem advir dessa questão da liberação dos dados pelos clientes. Por quê? Porque a população brasileira foi incluída uma massa da população brasileira, esses 15%, que é uma massa muito vulnerável no sentido de ter noção do risco, ter uma familiaridade com as suas finanças. Então, nós assistimos muitas fraudes do Pix aqui no Brasil, porque a população recebe telefonemas de ladrões, de pessoas que estão querendo cometer fraudes e acabam transferindo o Pix. E foi preciso que o governo criasse uma lei que exigisse que as fintechs fizessem a imediata o cancelamento dessas contas ou a retenção dos recursos, dada que seja feita a denúncia policial. Então, o governo e as empresas têm que andar lado a lado, pareando as suas ações no sentido de proteger o consumidor. A velocidade é muita, o acesso à informação é enorme, isso gera uma série de problemas que podem advir em termos de fraude e especialmente do risco cibernético, né, de entrada, de invasão de contas para retirada de recursos, como já vem acontecendo nas contas de cryptocurrency, né? Então, nós temos que preparar os sistemas das fintechs com sistemas de proteção cibernética para que esse risco seja minimizado. Então, acho importante que a gente se anteceda aos problemas nesse caso. Agradeço a oportunidade. Obrigado, doutora Goulart Simmel. ¿Alguna otra delegación que quisiera hacer? La delegación del Brasil tiene la palabra. Adelante. Gracias, senhor presidente. Agradeço também as exposições muito interessantes de todos os que contribuíram para esse debate, em particular a doutora Vanise Zimmer, que traz exemplos interessantes do Brasil. Eu tenho uma pergunta, na verdade, duas perguntas. Uma que eu acho que os estados devem se fazer aqui na OEA, então é mais para os estados do que para os próprios debatedores e expositores, que é justamente o que nós, como OEA, podemos fazer para apoiar, fomentar a inclusão financeira. Eu acho que esse evento aqui ajuda, porque já faz um compartilhamento de experiências, de questões, de tendências, mas certamente eu acho que isso merece que o Conselho de Desenvolvimento Integral se concentre na busca de um segmento desse trabalho de debate que está sendo feito hoje, né? Pensando em como nós, como na OEA, podemos contribuir para aumentar a inclusão financeira em toda a região.
Uma segunda questão, a doutora Zimmer acabou de tratar, que era a pergunta que eu tinha pensado, justamente que nós vemos que a facilidade que hoje as fintechs oferecem para acesso a contas e pagamentos, né, inclusive com o uso intensivo do smartphone, né, dos telefones inteligentes, com o uso também de dados biométricos que facilitam o acesso. Isso teve um efeito positivo enorme, né? Hoje nós vemos que mesmo com todos os problemas que ela apontou de alfabetização financeira, falta de educação financeira, nós vemos que os brasileiros em geral conseguem aceder, né, a esses instrumentos com certa facilidade, né, porque se tornou muito amigável. Você vê que havia um ceticismo muito grande no passado, até quando se resolveu migrar para o uso de cartões magnéticos, para o pagamento de benefícios sociais. E, no entanto, isso foi um enorme sucesso no Brasil, as pessoas aprenderam rapidamente. Hoje nós sabemos que existem mais telefones celulares do que população no nosso país, então provavelmente tem pessoas que têm 2 ou 3, né? Alguns provavelmente já aposentados, esses celulares, mas o fato é que existe um acesso muito grande aos telefones celulares, que são usados amplamente, e isso hoje tem o lado negativo que a doutora Zimmer apontou, que é a questão da segurança cibernética. Esse é talvez o maior desafio que nós temos pela frente para assegurar que essa facilidade se reverta em benefício da população. Essa inclusão financeira, né, é fundamental para o desenvolvimento, para o empreendedorismo, pequenos empresários que conseguem realizar pagamentos rapidamente, isso gera mais negócios, gera mais bem-estar. O fato de termos hoje pessoas antes vulneráveis, completamente fora do mercado, se incorporando dessa forma, então isso é positivo. Mas há também esse outro lado, que é uma preocupação geral e que, como bem disse a doutora Zimmer, se coloca de maneira ainda mais pronunciada para as pessoas vulneráveis que têm menos acesso à informação e como se proteger e depois também como remediar, né? Porque se você é vítima de uma fraude dessa natureza, nem sempre as pessoas têm a capacidade de reverter isso. Então, isso sim e também vamos levar em conta que com as pessoas vulneráveis, quando são vítimas de fraude, essa fraude pode ser toda a sua vida de trabalho que vai simplesmente pelo ralo por conta de uma atividade fraudulenta de que é vítima essa pessoa, né? Então, como fortalecer essa cooperação entre os Estados para minimizar riscos dessa natureza também seria um outro tema a ser debatido, que eu coloco sobre a mesa. Obrigado. Obrigado. Y de parte de los panelistas, ¿algún comentario sobre estas importantes y coherentes comentarios de la delegación de Brasil? Doctora Mara Luanda, tal vez usted, ¿no? La doctora Goulart Simard, la doctora Alarcón. Sí. Doctora Goulart Simard, usted tiene la palabra. Muito importante as considerações da delegação brasileira, muito obrigada. Acho que nós já estamos fazendo muitas coisas, o governo já tem alguns programas de educação financeira que só precisam ser expandidos para a educação de base, na forma da educação financeira explícita, não indireta, como tem sido feito através de treinamentos dos professores de matemática. Acho que o governo tem recursos para fazer isso, tem profissionais para fazer isso e tem a sociedade civil interessada em participar. As ONGs podem ser mobilizadas, o movimento social brasileiro pode ser mobilizado para participar. Eu acho que aí vale uma cooperação, a união de toda a sociedade nesse sentido, os 3 pilares, o governo, as empresas e a população civil. Então, nós estamos já trabalhando nisso, todas as empresas estão incorporando essa política, tanto da inclusão, né, dos indicadores da ODS, de inclusão de gênero nas suas medidas, tanto de contratação quanto de promoção para a população em geral, tanto para a raça quanto para gênero, e a formação da educação financeira sendo feita por essas empresas através de várias ações e canais. Nós temos usado muito os canais digitais para divulgação desses recursos financeiros que nós temos em termos educacionais, e isso pode ser expandido pelo governo, criando canais de formação digitais de formação para a população. A população está recebendo muito bem isso, acho que isso
pode ser empoderado pelo governo do Brasil, em parceria com as empresas e o Banco Central e a CVM, acho que isso vale muito bem. E assim, nós temos empresas como a FICAT e muitas outras empresas de educação financeira que já estão fazendo esse trabalho de base, indo até a população, indo às favelas. Nós temos uma favela aqui com 40 mil famílias, a favela dos Parelheiros, que tem recebido educação financeira no sentido de fazer o planejamento financeiro da população através da educação de organizações não governamentais. Então, o governo pode fazer parceria com essas empresas. Acho que há muitas ações aqui muito bacanas para serem feitas e que nós já estamos trabalhando nelas, né? Então, assim, a questão do risco cibernético é regulamentação, oferecer mecanismo para que as empresas brasileiras, fintechs, possam contratar esses serviços, que geralmente são empresas internacionais que estão oferecendo isso no Brasil, a um custo mais baixo, e também incentivar as empresas nacionais a produzirem a proteção cibernética que nós precisamos para atuarmos como fintech. É isso que nós esperamos e que nós acreditamos que vai auxiliar aí na proteção da população e das empresas em geral. Muito obrigada.